Olá pessoal, bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar com vocês nessa manhã de terça-feira. Curta, compartilhe esse devocional para que Deus abençoe, tá bom? Quero parabenizar as aniversariantes de hoje, a irmã Esvaldina de Oliveira. Que Deus abençoe você, minha irmã, sua família, vocês são muito especiais. A Regina Célia, muitos anos de vida para você, Regina. Que Deus esteja presente em cada passo da sua jornada, tá bom? E também a Kathleen Chaves, que todos os seus sonhos, Kathleen, o Senhor a abençoe, o Senhor a guarde, tá bom? Parabéns então a Esvaldina, a Regina e a Kathleen, tá bom? Eu quero aproveitar essa oportunidade, queridos, e comunicar aos irmãos, né, que nossa igreja ela continua com a nossa suspensão temporária das nossas atividades públicas. Deixa eu compartilhar com os irmãos como nós temos tomado essa decisão, né? De 15 em 15 dias, a diretoria da nossa igreja ela conversa baseado nos decretos, nas orientações da área da saúde, no contexto da nossa cidade, tanto o contexto da infecção quanto o contexto eclesiástico. E aí então nós decidimos prorrogar por mais um período, geralmente de 15 dias, pois é o período onde nós fazemos as nossas conversas, as nossas consultas, e sempre nós optamos por uma decisão unânime, né, a respeito dessa prorrogação. Por isso, no meio do mês, lá para o dia 15, no início do mês, dia 1º, vocês sempre serão informados sobre o parecer da nossa igreja em relação às atividades públicas, tá bom? Enquanto isso, eu peço que todos tenham paciência, peço encarecidamente. É um momento muito difícil para todos nós, um momento inédito. Nenhum de nós tem experiência para lidar com isso, mas com a graça de Deus e a compreensão dos irmãos, nós vamos caminhando juntos. Eu só peço, por gentileza, que você faça chegar esse aviso àqueles irmãos que não têm acesso à internet, que poderiam estar desatualizados em relação às recomendações da nossa igreja. Portanto, fique em casa se você puder. Se precisar sair, cuide-se, saia com prevenção, usando máscara e mantendo toda a medida de higiene, de segurança que for preciso, tá bom? Enquanto isso, nós continuamos conectados, sendo igreja, cada um na sua casa, à distância, mas pela graça de Deus, com essa ferramenta maravilhosa que Ele nos deu, que é a internet, né? Através do Facebook, do Instagram, do YouTube, temos compartilhado a palavra de Deus que vai fortalecer a sua fé, que vai te dar força, tá bom? Também pelo telefone nós podemos nos ligar, conversar pelo WhatsApp e assim matar um pouco da nossa saudade que permanece, ok? Nosso devocional hoje, Apocalipse capítulo 3, a mensagem à igreja de Filadélfia. E juntamente com a igreja de Esmirna, a mensagem para a igreja de Filadélfia foi uma mensagem de louvor, uma mensagem de aprovação. E tenho certeza que servirá de encorajamento para nós, para a igreja de hoje. E fala assim, do versículo 7 ao versículo 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês.
e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos sobre o mundo inteiro e os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir vencer, eu farei dela que seja uma coluna do templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, nós percebemos na mensagem das cartas às igrejas do Apocalipse os 3 pontos, né? O autor da mensagem, o conteúdo da mensagem e a recompensa para aqueles que guardarem a mensagem. Primeiro ponto, quem é o autor dessa mensagem? Como ele se descreve? Ele se descreve aqui como o verdadeiro e santo. Mas a partir dessa descrição, ele dá mais detalhes. Ele fala que ele é aquele que tem em suas mãos a chave de Davi. O que significa ter a chave de Davi? Que chave é essa? Davi foi um rei que sempre zelava pelo culto ao Senhor, que tinha a intenção de construir um templo, e esse templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ter a chave de Davi significa então ter a chave do templo. O que faz uma chave? Uma chave é aquela ferramenta que destranca uma porta. E uma porta é um método, é um modo, é um meio de dar acesso a um outro lugar. A porta, ela faz a ligação entre um ambiente e outro ambiente. Mas para uma porta ser aberta, ela precisa de uma chave. E essa chave estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Está nas mãos do Senhor. Então, a porta é do templo, a porta é para dar acesso à presença de Deus e a chave dessa porta está na mão de Jesus. Mas o que ele fez com essa chave? Aí vem o segundo ponto, que é o conteúdo da mensagem. O texto descreve o louvor, a alegria que o Senhor tem em relação àquela igreja. E o motivo é muito simples. Aquela igreja foi paciente na hora da tribulação. A tribulação, do seu contexto, não era simplesmente uma opressão natural da vida, como doenças, pestes, enfermidades e mortes. Nós passamos também por essa tribulação. Mas particularmente no contexto daquela igreja onde o livro do Apocalipse foi escrito, havia uma tribulação espiritual, sobrenatural, uma perseguição que implacavelmente foi imposta pelo Império Romano. E eles perseguiam e matavam as pessoas simplesmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Isso para aquela igreja era um desafio enorme. Eles precisavam ter paciência, guardar a fé, manterem-se firmes e fiéis com Jesus, na sua comunhão, na sua pregação e no seu testemunho. Eles foram pacientes. Nós, hoje, também sofremos uma tribulação espiritual. Existe uma perseguição velada em todos os lugares àqueles que professam a sua fé. E precisamos ter paciência para lidar com essa situação, porque às vezes é tão difícil, né, a gente continuar, mesmo tendo tantas objeções, tantas coisas contrárias, mas a palavra de Deus nos mostra que também venceremos essa tribulação, essa tempestade.
Por isso, por mais que seja difícil nós sermos fiéis a Jesus no mundo de hoje, nós devemos perseverar, devemos ter paciência, ainda que isso custe muitas coisas, ainda que isso custe prejuízo, ainda que isso custe a impreensão das pessoas ao nosso respeito, ainda que isso custe a nossa própria vida. Devemos perseverar com paciência e essa é a nossa vitória, ainda que isso custe a nossa própria vida. É interessante que nessa mensagem o Senhor promete abrir a porta para essa igreja fiel. Ou seja, o papel da igreja então, e aqui a ideia de instituição de prédio já ficou para trás, foi completamente esquecida. Nós somos a igreja, ou seja, diante de nós que nos mantemos pacientes e firmes com Jesus, diante da gente tem uma porta aberta, cujo nosso papel é então apontar às pessoas o caminho de Deus, orientar as pessoas, ensinar as pessoas a caminharem com Jesus, a andarem em direção a essa porta. Jesus, há muitos anos antes do Apocalipse ser escrito, ele disse: eu sou a porta. Ele é a porta que nos dá acesso à presença de Deus, que nos faz caminhar junto à fonte de vida. Qual é a recompensa daqueles que perseverarem, forem pacientes e se manterem firmes em sua fé em Jesus? O texto diz que o Senhor fará deles coluna do templo. A coluna é a parte da construção que sustenta uma obra. Ou seja, se nós formos pacientes e perseverarmos em nossa fé, nós vamos fazer parte da obra de Deus. Nós vamos fazer parte do sustento da evangelização. Nós iremos colaborar para que muitas outras pessoas também possam entrar nessa porta e caminharem com Jesus e terem acesso à vida eterna, à presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe para que os elogios, os aplausos que a igreja de Filadélfia recebeu, nós também possamos receber, se formos pacientes e perseverarmos em nossa fé a despeito de qualquer oposição. Vamos orar? Pedindo a Deus que abençoe cada igreja, que Deus encoraje cada discípulo. Os dias são difíceis, mas a presença do Senhor conosco traz paz para os nossos corações. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor, quando olha para todos nós, não enxerga apenas os nossos pecados, os nossos erros, mas também vê as nossas virtudes, as nossas lutas, o nosso esforço, ó Deus, em continuar firmes. Obrigado por essa porta aberta que o Senhor colocou diante de nós. Obrigado pelo grato ministério de servir e apontar para o mundo, ó Deus, o caminho da vida. Nos dê paciência para perseverarmos na hora da tribulação. Que seja qual for a nossa adversidade, de cunho natural ou sobrenatural, o Senhor nos guarde, nos proteja, ó Deus, para que continuemos vivendo esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu todos os dias, juntamente com a nossa família e as pessoas que nós amamos. Que através de nós, a vida abundante e eterna que o Senhor prometeu possa alcançar muitas outras pessoas que são amadas por Ti, que também precisam de Jesus. Abençoe e use a Tua igreja, ó Deus, para ser luz nesse mundo, para ser sal nessa terra. É em nome do Teu Filho amado que oramos. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus te guarde, que vocês tenham, você e sua família, um excelente dia. Nós estamos chegando ao final da nossa live de devocional. Por favor, por gentileza, curta,
compartilhe. Eu agradeço muito a sua audiência e a sua ajuda para a gente alcançar outras pessoas, tá bom? Amanhã, com mais um devocional às 9 da manhã, eu te espero. Se o Senhor permitir, estaremos juntos.